O senhor Edinaldo está favorecendo o Palmeiras e está favorecendo o Corinthians, que são as duas equipes de São Paulo. Ninguém suporta mais isso. Sabe? Porque o Corinthians disputa com Bahia e Cruzeiro uma das duas vagas. Tem duas vagas para os três. Um vai sobrar. Né? O Cruzeiro sem torcida e o Corinthians jogando na arena dele, lotado de torcedor. E o Cruzeiro jogando no Mineirão, né? Com o mesmo interesse do Corinthians, que é a Libertadores, a vaga na Libertadores, o Cruzeiro jogando no Mineirão vazio. Isso é uma covardia. Isso é uma canalice, sabe? Quem é a CBF? Quem é a CBF para fazer isso? Quem é a CBF? Entidade desmoralizada, sem credibilidade. Imagina Palmeiras e Cruzeiro hoje, lá no Allianz Parque. A CBF proibiria a torcida do Palmeiras de estar no campo? Nunca! Mas nunca! Sabe? E ela quer punir o Cruzeiro por algo que ele não fez? Quer punir a torcida do bem por algo que ela não fez? Duvido! Duvido que esse presidente da CBF tivesse moral para fazer isso contra o Flamengo ou contra o Corinthians. Duvido. Duvido. Pelo amor de Deus, gente. Eu acho que até a torcida do Palmeiras deve estar indignada com essa decisão. Que a torcida do Palmeiras seja punida e não vá a campo, tudo bem. Foram eles que provocaram a matança e a morte lá em São Paulo. E atiraram bomba e queimaram ônibus. Agora, punir o torcedor de bem do Cruzeiro? Pô, por que vai proibir a torcida do Cruzeiro de estar no estádio, pô? Quer dizer, é um absurdo. Isso, você está interferindo diretamente no resultado. Pô, claro. Não, você acha que a torcida não faz diferença? Claro, claro que faz. E um detalhe nessa voia, o Cruzeiro está brigando por uma vaga direta na Libertadores com Corinthians e Bahia. O Cruzeiro pega o Palmeiras, o Corinthians pega o Bahia. Quer dizer, qualquer que seja o resultado de Corinthians e Bahia, se o Cruzeiro vencer, o Cruzeiro já entra de novo na zona de classificação para a Libertadores. Ou seja, está favorecendo o Palmeiras, porque o Palmeiras ainda sonha com o título brasileiro, e favorecendo o Corinthians, em detrimento do Cruzeiro. Agora, é uma vergonha a CBF, é uma vergonha também os clubes não se unirem e formarem a própria liga nessa voia, porque já passou da hora. Na CBF nós estamos trabalhando para o Ronaldo ser o presidente, porque o Ronaldo é um cara ético, é um cara sério, é um cara da bola, com ele a federação não vai ter esses agrados que tem hoje, então realmente não dá mais. A CBF é uma instituição completamente desmoralizada, o seu Edinaldo não tem o menor crédito no Brasil e no mundo, ele é chacota mundial, e agora ele vem querer sacanear o Cruzeiro. Savoia, eu conheço o presidente do Cruzeiro, dono do Cruzeiro, Pedro Lourenço. Ele, Pedro Júnior, Alexandre Matos. Eles não vão deixar ficar barato isso. O Ministério Público de Minas Gerais vai atuar, o governo do Estado, porque eles estão trabalhando contra o Estado de Minas Gerais, prejudicando o Cruzeiro, Savoia. Faz muito bem. Faz muito bem. E você falou do Ronaldo Fenômeno. Agora você imagina, Ronaldo Fenômeno, o Nazário, né? Presidente da CBF. Se ele quiser falar com qualquer pessoa do mundo, ele não precisa nem dar um telefonema, ele manda um zap, o cara é recebido. Pergunta para o Edinaldo se ele é recebido por alguém importante do mundo do futebol na Europa. Eu fiz uma coluna recentemente que eu disse o seguinte: o Ronaldo é recebido por reis e rainhas do mundo inteiro. E esses reis e rainhas viram súditos perto do Ronaldo. Tamanha a grandeza do Ronaldo, tamanha a competência, tamanho o carisma, né? O Ronaldo foi um dos maiores jogadores do mundo, é respeitado no mundo inteiro, abre portas. Então já passou da hora da CBF ter um Ronaldo, por exemplo, um Kaká, né? Estou citando o Ronaldo porque o Ronaldo já disse que vai ser candidato. Um Kaká, para que nós possamos ter, de novo, a credibilidade no futebol brasileiro. Porque nós estamos desmoralizados em todos os aspectos, Savoia. Até porque os últimos presidentes, né, tiveram problemas, né? Foram destituídos do cargo. E o Edinaldo só está lá porque veio na esteira de um sistema, né? Então ele não tem capacidade e competência para gerir os destinos do futebol brasileiro, né? Eu acho que tinha que pôr alguém, até profissional lá, se fosse o caso, um cara capacitado, com um currículo bom, para cuidar de verdade do futebol brasileiro. Agora, concordo com você, os clubes deveriam tomar as rédeas do futebol brasileiro. Mas aqui no Brasil, Jair, o que acontece? Está acontecendo isso com o Cruzeiro, os outros estão dando risada. E amanhã pode acontecer com os outros também. Exatamente. Entendeu? Então, isso que os caras não levam em consideração. Você tem que... O futebol brasileiro deveria se unir em prol do produto futebol. E eu não vejo isso daqui no Brasil. É uma torcida contra inacreditável. Enquanto o rival está se ferrando, está sendo injustiçado, está sendo sacaneado, os outros estão curtindo. Isso é um erro do futebol brasileiro, que a gente deveria acabar com isso.
Mas é O aquele futebol é muito negócio, né, grande. Savoia? É aquele negócio. O cara quer levar vantagem a qualquer preço. Você disse É. muito bem. Hoje é com o Cruzeiro, amanhã é com o Flamengo, depois é com o Corinthians, é com o Palmeiras, é com o Grêmio, é com o Inter, porque não há critério, não há respeito aos clubes. Agora, os clubes não conseguem se unir para formar uma única liga. Tem a Liga Forte do futebol, tem a outra liga, quer dizer, eles não conseguem se unir, porque os dirigentes são vaidosos, só olham para o próprio umbigo. Por que o Edinaldo quer favorecer o Palmeiras e o Corinthians agora? Por quê? Olha, eu não sei se ele quer favorecer o Corinthians, porque além do Corinthians, Só pode ser, sabe por quê? Porque o Cruzeiro disputa com o Corinthians e o Bahia uma vaga na Libertadores. Ele está proibindo a torcida do Cruzeiro de ir ao campo quarta-feira. será que é um negócio específico com o próprio Cruzeiro? Não. Porque eu não entendo. Talvez ele esteja pensando no Palmeiras também, Eu porque o acho, eu Palmeiras acho. briga. Se o Botafogo perder do Internacional, que pode ser que Se o perca, Palmeiras ganhar, ele assume a ponta. assume a E ponta. E vai aí pegar vai o tudo para Fluminense no último jogo. e o Botafogo pega o São Paulo, né? Sim. O São Paulo já Botafogo está tem. na. O Não, e São outra Paulo já coisa, está Samuel. O já tá Cruzeiro. na Já, São Paulo Libertadores já está na direto. Libertadores. E o Cruzeiro tem um detalhe. Eu não gosto do termo vingança, mas o Cruzeiro pode dar o troco no Palmeiras, porque o Palmeiras rebaixou o Cruzeiro em 2018, 2019, lá naquela lambança que houve. Então o Cruzeiro pode, além de ganhar os 3 pontos e se qualificar, né, pelo menos até a última rodada para a Libertadores, ele elimina qualquer chance do Palmeiras ser campeão, porque o Botafogo empatando com o Inter, ele já é campeão. Entendeu? Ô, Jairzi, Então, é quer uma coisa dizer, o Edinaldo está favorecendo o Palmeiras. Porque uma coisa é o Cruzeiro jogar bem ou mal, não estou falando que o Cruzeiro está jogando bem ou mal. Uma coisa é o Cruzeiro jogar com a sua torcida no Mineirão. Outra coisa é jogar com a casa vazia contra um adversário forte contra o Palmeiras. Que, vamos falar a verdade, o Palmeiras é o favorito. Pelo futebol que ele apresenta, pelo time que ele tem, formado já há 5 anos com Abel Ferreira. Né? Quer dizer, estão Outra prejudicando coisa, só o Jairzi, Cruzeiro, pô. outra coisa, mais até do que favorecer ou desfavorecer, eu acho que é a falência da segurança. Quer dizer, se o presidente não acredita na segurança nos estádios, quem vai acreditar? Agora, o que a torcida de bem do Cruzeiro tem com isso? O que o Cruzeiro tem a Nada. ver com isso? Quer dizer, Nada, o Edinaldo, absolutamente para nada. fazer média com a presidente Leila, que eu adoro, que é a melhor presidente do país, gosto muito do trabalho dela, mas para fazer média com ela, ele puniu a torcida do Cruzeiro e a torcida do Palmeiras. Quando a torcida do Cruzeiro nada tem a ver com isso, nem o clube. Isso é uma vergonha, isso é um escracho, sabe? É isso que é preciso ser dito. Ele está favorecendo o Palmeiras, sim. Olha, se fosse um presidente profissional de verdade, que se preocupasse com o produto futebol, jamais ele faria isso. Jamais, Jair. Então é uma coisa difícil até para a gente entender aonde ele quer chegar. Entendeu? Aonde ele quer chegar. Porque é uma puta de uma sacanagem. Claro. Você fazer isso com o Cruzeiro. Se o torcedor soubesse o que acontece nos bastidores do futebol, ele não torceria, cara. Porque é muita sacanagem. Muita. Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque Claro. vou depois ter que gastar dinheiro com Não, e o que a advogado. gente fala, a gente prova. Mas só pensar um né? pouco, pô. Por que os caras querem ser presidentes de clube se não ganha nada? A CBF, através do presidente Reginaldo Rodrigues, que é dos mais fracos da história da entidade, está proibindo a torcida do Cruzeiro de comparecer ao Mineirão na quarta-feira para assistir ao jogo Cruzeiro e Palmeiras, um jogo decisivo para o Cruzeiro, que vencendo volta à zona de classificação para a Copa Libertadores da América, porque o Corinthians encara o Bahia, né? Qualquer que seja o resultado do Cruzeiro vencendo, ele passa um dos dois, né? E chegaria a 52 pontos. O Corinthians tem 50, o Bahia 50. Então, é um jogo de suma importância para o Cruzeiro, de suma importância para a torcida lotar o Mineirão, né? E o Cruzeiro tem a oportunidade de fazer o resultado, os 3 pontos, e ainda assim tirar qualquer chance do Palmeiras de ser campeão brasileiro. O Palmeiras tem 3 pontos a menos que o Botafogo, então o Cruzeiro vencendo, eu não gosto da palavra se vingar, mas ele dá o troco no Palmeiras, né, que foi um dos responsáveis pela queda do Cruzeiro naquela época, quando ganhou do Cruzeiro no Mineirão. Então, gente, é um jogo de suma importância e essa atitude esdrúxula e covarde da CBF, covarde do seu Edinaldo Rodrigues, né, querendo favorecer o Palmeiras, porque o Cruzeiro não tem nada com isso, a torcida do bem não tem nada com isso, a torcida de bem do Cruzeiro, que não estava lá para participar da matança que a torcida Mancha Verde proporcionou.
né, lá no estado de São Paulo, numa emboscada a torcedores do Cruzeiro. Então, gente, é uma covardia. O Cruzeiro não vai aceitar isso. O governo do estado de Minas Gerais não vai aceitar isso. E nem o Ministério Público de Minas Gerais. O governo do estado tem que fazer uma intervenção também, né? Claro que o presidente dono do Cruzeiro, Pedro Lourenço, já está tomando atitude, junto com Pedro Júnior, com Alexandre Matos, porque é inadmissível o que eles querem fazer. Eles estão querendo favorecer o Palmeiras, né? O Botafogo, se ganhar do Internacional, é praticamente campeão, mas eles ainda têm a esperança de o Palmeiras ser campeão. E a CBF está favorecendo, nesse momento, o Palmeiras, né? E destratando o Cruzeiro como um dos filiados. Então, gente, que se é que alguém tem que ser punido, que seja a torcida do Palmeiras. O crime cometido pela Mancha Verde foi lá em São Paulo. Não foi em Minas Gerais, não foi no Mineirão, não foi a torcida do Cruzeiro que cometeu o crime. Então você punir uma torcida inocente? Você punir um torcedor do bem? O pai, a mãe, a criança, o avô, a vovó, o vovô, que vai ao campo, pagando ingresso, para ver o seu time jogar, para apoiar o Cruzeiro num momento tão difícil. Que o Cruzeiro ainda está brigando por uma vaga na Libertadores. Olha o prejuízo que esse Edinaldo está dando ao Cruzeiro, gente. O Cruzeiro ganhando do Palmeiras, ele tem todas as chances de chegar à Libertadores. O presidente da CBF está dando um prejuízo incalculável ao Cruzeiro, tanto na arrecadação de quarta-feira, quanto se o Cruzeiro perder e não for para a Libertadores. A polêmica em torno do clássico entre Cruzeiro e Palmeiras ganhou um novo capítulo. A decisão da CBF de realizar o jogo com portões fechados, em resposta a um ataque a torcedores cruzeirenses, gerou grande insatisfação no clube mineiro e em seu torcedor. O gestor do Cruzeiro, Pedro Lourenço, e o governo de Minas Gerais estão mobilizados para tentar reverter a medida. A partida que pode definir a classificação do Cruzeiro para a Libertadores será disputada nesta quarta-feira. A ausência de torcida representa um duro golpe para o time, que conta com o apoio da torcida como um fator fundamental para conquistar resultados positivos. E aí, galera? O que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!